Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu venho à tribuna retomar a discussão necessária sobre o quadro da saúde pública no estado do Rio de Janeiro. A gente viveu, no final do ano passado, uma situação de falta de pagamento a diversas organizações sociais, o que chegou a levar ao fechamento de emergências com tapumes por parte dessas organizações. A gente vive ainda hoje um quadro de precariedade nos serviços terceirizados, onde boa parte dos hospitais estaduais não tem regularidade na limpeza, no serviço de alimentação, prejudicando de forma gravíssima a saúde das pessoas que estão nos ambientes hospitalares para se tratar. A gente assistiu, nos últimos meses, a denúncias gravíssimas de que centenas de toneladas de medicamentos estavam apodrecendo e sendo incineradas no estado do Rio de Janeiro. Aliás, não só medicamentos, também próteses e outros insumos, alguns deles que custam milhares de reais. Na virada do ano, essa casa viu as comissões de orçamento e de tributação iniciar um trabalho de investigação para apurar o caos que se tornou a saúde do estado do Rio de Janeiro. Talvez o episódio mais emblemático tenha sido que, no meio da crise, o então capitão secretário abandonou o barco, deixando os hospitais e a saúde do estado do Rio de Janeiro em situação falimentar, dizendo que tinha como objetivo disputar as eleições municipais, quando, na verdade, a gente sabe que o prazo para desincompatibilização vai, na verdade, até abril. Aparentemente, o que o secretário queria era não ter que carregar o ônus da falência da saúde que ele mesmo ajudou a construir. Mas nessa casa foi estabelecida uma comissão formada pelo conjunto dos membros das comissões de orçamento e tributação, presididas, respectivamente, pelo deputado Pedro Fernandes e pelo deputado Luiz Paulo. Eles têm trabalhado em conjunto, tentando apurar essas denúncias que jogaram a saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Aliás, ajudaram a vir à tona esse escândalo dos medicamentos que mostram o tamanho do rombo da nossa saúde, que não é só gerado pela crise financeira, mas também por fracassos administrativos e por esquemas que, sem dúvida nenhuma, têm por trás de si diversos atores que têm que ser identificados, processados e punidos por destruírem a saúde pública do estado do Rio de Janeiro, levando provavelmente à morte de centenas de pessoas. 1.000 toneladas de medicamentos e insumos são 1 milhão de quilos. Se fossem comprimidos, quantos comprimidos seriam destruídos em 1 milhão de quilos, em 1.000 toneladas de medicamentos? É disso que estamos falando, mas isso é só parte do problema. Por outro lado, nós temos as organizações sociais abocanhando cada vez mais o orçamento e com gastos, no mínimo, questionáveis. 300 mil reais em passagens aéreas. Estava no contrato a permissão de que as OS poderiam gastar 300 mil em passagens aéreas? Se não estava,
Onde estava o secretário que permitiu que esses gastos fossem feitos e não tomou nenhuma atitude? Pelo contrário, renovou o contrato das OS. Diretores das organizações sociais com salários mais altos do que o do governador, que é o teto do funcionalismo estadual, R$35 mil, diversos diretores em diferentes organizações sociais com salários acima dos R$30 mil. O que é isso? Vamos deixar que isso passar impunemente? Basta algumas manchetes de jornal denunciando esse ocaso e vamos nos dar por satisfeitos? Na semana passada, a Comissão de Tributação e a Comissão de Orçamento, nesse esforço de tentar jogar um pouco de luz sobre esses escândalos, convocou aqui nessa casa membros da Secretaria Estadual de Saúde responsáveis pela fiscalização dos contratos com a Log Rio, empresa de logística contratada pelo governo do Estado para fazer a gestão dos medicamentos e dos insumos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde. A gente já tinha alertado, numa reunião anterior, um grave problema. A comissão formada pelos fiscalizadores do contrato com a Log Rio, ou seja, pela responsável por administrar e distribuir os materiais, era praticamente a mesma comissão responsável pelo descarte dos medicamentos vencidos. Ou seja, aquelas pessoas que geriam o contrato com quem não deveria deixar estragar o medicamento eram as mesmas pessoas responsáveis pelo descarte do medicamento estragado. Ou seja, se tem um esquema que está levando ao permitir que medicamentos tivessem a validade vencida para beneficiar indústria farmacêutica, para beneficiar atravessadores, para beneficiar quem quer que fosse, as mesmas pessoas eram responsáveis por jogar o medicamento vencido fora. Um princípio básico da administração pública, onde uma comissão deveria fiscalizar a outra, não acontecia na gestão passada. Durante o ano de 2015, a mesma comissão era responsável por todo o processo, desde a gestão do medicamento, dos contratos, até o seu descarte, o que, obviamente, dificultava qualquer processo de fiscalização e facilitava a fraude. Pois bem, as comissões de orçamento e tributação chamaram aqui os membros destas comissões para virem se explicar. Vieram. Eu participei da reunião e tive a possibilidade de perguntar para eles. A Log Rio, a empresa responsável pela logística, esteve aqui e disse que vocês, responsáveis pelo contrato, foram notificados. É verdade que vocês foram notificados? Eles disseram, é verdade, fomos notificados. A responsabilidade pelos remédios, pelos quase 1 milhão de quilos de remédios estragados, não é da empresa de logística que nos avisou. E vocês fizeram o que com essa informação? O nosso papel é notificar os nossos superiores. Vocês notificaram? O responsável por notificar era o senhor Cláudio Madureira, membro da comissão. Ele notificou a Superintendência do Estado de Medicamentos? Não sabemos. Cadê o senhor Cláudio Madureira? Não veio. E agora? Agora nós chegamos a um impasse.
Ou essa casa dá o passo necessário para, de fato, enfrentar essa crise na saúde e instala uma comissão parlamentar de inquérito. Eu mesmo protocolei um pedido de CPI da saúde com as assinaturas necessárias na mesa diretora no dia 16 de fevereiro, ou as suas possibilidades de investigação chegaram ao limite, porque nós não temos poder de atuação judicial, não podemos convocar quem não é servidor público, e mesmo os servidores públicos que se recusarem a vir, não tem punição além da possibilidade de serem exonerados. Essa casa vai permitir que a gente não possa continuar com esse trabalho investigativo, vai abrir mão das suas prerrogativas de fiscalização. Essa casa vai deixar que continue uma nuvem de fumaça sobre essa crise que atravessa a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, ou vai cumprir o seu papel? Eu tenho um pedido de CPI protocolado. Soube que outros deputados, como o próprio deputado Luiz Paulo, como o deputado Milton Rangel, como o deputado Paulo Ramos, também protocolaram pedidos de CPI nesse mesmo sentido. O desafio que nos está colocado agora é: vamos avançar nas investigações, vamos construir o consenso e promover uma CPI onde todos esses atores que queiram dar continuidade às investigações façam parte, ou vamos deixar que a crise da saúde vá aos poucos saindo da página dos noticiários e permaneça somente no sofrimento de todos aqueles que padecem nas UPAs e nos hospitais públicos, lutando por um atendimento digno. A minha posição, a posição do PSOL, é que temos que avançar, instalar uma comissão parlamentar de inquérito e não deixar pedra sobre essa crise, que visivelmente era amplificada, não só pela falta de dinheiro, mas pela má gestão e pelos esquemas de corrupção que desviaram recursos da saúde. A palavra agora está com a mesa diretora, que ainda não me respondeu o meu ofício solicitando informações. Quais são as CPIs que tem hoje protocoladas na mesa diretora dessa casa? Há uma fila de CPIs ou não há? Porque se não há, eu quero a instalação da CPI que eu protocolei. E se há, essa casa tem que fazer o debate. Qual é a sua prioridade nesse momento? Deixar o dinheiro da saúde continuar saindo pelos ralos da corrupção, ou fazer o seu trabalho de fiscalizador, enfrentar as organizações sociais, enfrentar essa máfia dos medicamentos e fazer a população do Estado do Rio de Janeiro voltar a ter a expectativa de um dia ser atendida com dignidade nos nossos serviços de saúde?